livre para todos os públicos. Olá! O Fundeb foi aprovado e representa uma vitória do povo brasileiro e da educação pública. Por outro lado, professores e servidores da saúde do setor público que estão atuando na linha de frente da pandemia terão os salários congelados devido à decisão do governo, referendada pela Câmara dos Deputados. Nossa reportagem mostra o agravamento dos problemas que o funcionalismo público tem enfrentado conforme o coronavírus avança. E confira também a entrevista com o economista Eduardo Fagnani, que fala sobre as propostas de reforma tributária em discussão no Congresso. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Nesta terça-feira foi aprovado pelo Senado sem alterações o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Por ser uma emenda constitucional, o texto não precisa de sanção de Bolsonaro para se tornar lei. Vamos saber mais sobre esta conquista para a educação com o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Embarque imediato. O governo Bolsonaro perdeu na questão do Fundeb, mas não foi só o governo Bolsonaro não. Também foram derrotadas as fundações e institutos empresariais, bem como também foi derrotado o mercado financeiro. Ao explicar as vitórias, é possível compreender as derrotas desse grupo que atua contra o direito à educação. Em primeiro lugar, o Fundeb determinou uma ampliação dos recursos federais para a educação básica, ou seja, se hoje é 10% a participação do governo federal no atual Fundeb, a gente subiu agora para 23%. Ao mesmo tempo, nós preservamos todos os recursos da educação. Esse recurso que vai chegar, então esses 13% de recursos novos, são recursos verdadeiramente novos. Nós também conseguimos mudar o sistema de avaliação da educação básica, estabelecendo o SINAEB, que é uma criação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Centro de Estudos Educação e Sociedade. Por último, a principal conquista foi a constitucionalização do custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade, que é criado e desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, vai determinar que toda a escola pública garanta as condições para os professores ensinarem e para os alunos aprenderem. Entre os diversos pedidos de impeachment por crimes de responsabilidade, Bolsonaro, junto com sua família, enfrenta investigações criminais. Corrupção, disseminação de notícias falsas, uso de funcionários fantasmas, participação em atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal e a ligação com os executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018 são apenas alguns exemplos. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piacese. Em Haia, o presidente Jair Bolsonaro é acusado de crime contra a humanidade e por omissão na pandemia do novo coronavírus, que já provocou mais de 115 mil mortes. Na CPMI das fake news no Senado Federal, Jair Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, atualmente deputado federal, são acusados de serem os chefes do gabinete do ódio e de terem 2 twitters com 1.850.000 perfis falsos, financiados por empresários para disseminar notícias falsas. Para o ex-presidente da Ordem dos Advogados, OAB do Rio de Janeiro, Vadir Damouz, as fake news se tornaram padrão de atuação da extrema-direita. E, obviamente, para quem não tem ideias, para quem não tem programa, para quem a força bruta resolve, nada melhor do que se valer de fake news. Assim se ganha até eleição presidencial, como foi o caso de Bolsonaro e como foi o caso de diversos outros governantes de extrema-direita mundo afora. O caso mais rumoso envolve Flávio Bolsonaro, senador da República pelo Rio de Janeiro, e Fabrício Queiroz, amigo do presidente, que movimentou mais de 1,2 milhão. O presidente é acusado de lavar dinheiro público e até a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está envolvida e deve explicações por ter recebido depósitos no valor de 89 mil em sua conta bancária. O vereador, Carlos Bolsonaro,
também está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após denúncia de uso de assessores fantasmas, num esquema de rachadinha igual do irmão Flávio Bolsonaro. O jurista explicou que o presidente tenta controlar o comando da Polícia Federal justamente para proteger sua família e cúmplices. É o esforço de Bolsonaro em controlar a Polícia Federal e controlar a Procuradoria-Geral da República. A cultura popular é uma forma de resistir às tentativas de dominação sobre um povo, sobre uma comunidade. Na Parada Cultural de hoje, a dica que vem do interior da Bahia é sobre um grupo musical que é arte e também memória. Vamos acompanhar a sugestão de Clariane Santana. Parada Cultural. Venho aqui indicar para vocês que conheçam o trabalho do Viola de Bolso, que é um ponto de cultura que existe lá na cidade de Eunápolis, na Bahia, e também é um grupo de música popular, que já gravou alguns discos. E indico em especial o primeiro disco deles, chamado Lugares Terra. Vocês podem ter acesso tanto no site do Viola de Bolso quanto nas redes sociais. Conheçam, valorizem e gostem da cultura popular brasileira. Até 2021, os servidores públicos federais estão com reajustes salariais suspensos. A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi mantida pela Câmara dos Deputados, mesmo depois do Senado derrubar o veto presidencial. Muitos dos servidores que estão com os salários congelados atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Profissionais da saúde, assistentes sociais, professores e trabalhadores do serviço funerário estão entre eles. Vamos acompanhar a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A decisão do governo Bolsonaro afeta milhares de trabalhadores que estão na linha de frente da pandemia e que mantêm o serviço público de pé. O discurso a favor do congelamento defende que os servidores também precisam arcar com os custos da crise do coronavírus. A servidora da Saúde, Irene Rodrigues, diz que esta fatura chegou para todos os trabalhadores. As condições de trabalho precisam ser respeitadas. O Brasil hoje é o país que mais teve óbitos de trabalhadores da saúde no mundo. Da enfermagem são mais de 350 trabalhadores. São vidas perdidas, não são números, são pessoas, são famílias que dependiam destes trabalhadores. Então, o impacto desse congelamento, ele é financeiro, ele é emocional e ele atinge toda a sociedade. Não vai atingir só os servidores públicos. O veto ao reajuste salarial até 2021, segundo o governo, é uma medida para compensar o apoio financeiro aos estados e municípios durante a pandemia. Acontece que em muitos estados há um bom tempo que os trabalhadores não recebem reajuste. No Rio de Janeiro, desde 2014 que os professores não recebem aumento. O professor Caio Andrade revela que esta desvalorização do servidor prejudica a prestação de serviço, porque para compensar o baixo salário, os trabalhadores se ocupam de diversas atividades na semana. Muitas vezes 2 escolas, 3 escolas no mesmo dia e 5 ao total ao longo da semana, né? Então, evidentemente que isso impacta negativamente na qualidade do ensino, porque eu acabo tendo menos tempo para preparar as aulas, né, para corrigir atividades dos alunos. Por um lado, Bolsonaro põe na conta dos servidores públicos a má gestão da crise generalizada. Por outro, Paulo Guedes propõe uma reforma tributária que fará com que os mais pobres paguem ainda mais impostos. No Congresso, não há apenas essa proposta de reforma tributária. A proposta da oposição quer um imposto progressivo que tribute os super ricos do país. Na entrevista central, o economista Eduardo Fagnani fala sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o economista Eduardo Fagnani. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho. Professor, agradecemos sua disponibilidade. Professor, muito se fala da reforma tributária apresentada pelo ministro Paulo Guedes. Eu lhe pergunto, só existe essa reforma no Congresso Nacional? Ótima pergunta, Jonatas.
Existe a proposta do Paulo Guedes, que chegou agora, existe uma outra que chama PEC 45, que está na Câmara, existe uma outra que está no Senado, que chama PEC 110. Mas existe uma quarta, a sua pergunta é muito boa, para poder informar as pessoas. Existe uma quarta proposta de reforma tributária que ninguém comenta, a mídia simplesmente não fala dela, tá certo? Que é uma proposta feita por todos os partidos da oposição, 6 partidos da minoria, né, encampada por todos eles, que também tramita no Congresso Nacional, e é a única que enfrenta o essencial, que é tributar a renda e o patrimônio dos super ricos. As outras 3 só tratam do consumo. Isso não resolve absolutamente nada. E, professor, e tem mais alguns detalhes dessa reforma que o senhor está falando que ocasionam esse ocultamento dela na mídia brasileira? É o seguinte, a questão toda é a seguinte: o fundamental do sistema tributário brasileiro é que nós tributamos muito o consumo. As pessoas acham que a carga tributária é alta. A carga tributária não é alta. O que é alta é a carga tributária sobre o consumo. Tá certo? E isso afeta os mais pobres, afeta a classe média, porque os mais pobres da classe média consomem a maior parte da sua renda em consumo. Né? Agora, por que a carga tributária sobre o consumo é alta? Porque, historicamente, as camadas de mais alta renda nunca permitiram que elas próprias fossem tributadas. Essa que é a questão central. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e ampliar a tributação sobre a renda e patrimônio dos super ricos. Essa que é a questão central, que é a única proposta, insisto, que faz esse tipo de mudança é a emenda 178 de todos os partidos da oposição. Nesses últimos dias houve uma debandada da equipe do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. A que o senhor atribui essa saída de vários técnicos e assessores? Olha, Jonas, do ponto de vista interno, são as alianças que estão sendo feitas com o Centrão, uma pressão maior pelo gasto, especialmente no ano eleitoral. Essa que, do meu ponto de vista, esse que é o ponto central, o que isso é incompatível, por exemplo, com o teto do gasto, né? Porque limita os gastos. Agora, do ponto de vista internacional, é importante destacar que a política que o Paulo Guedes está fazendo, ela, segundo o Financial Times, que é a bíblia do capitalismo, né, uma revista inglesa, né, essa era do neoliberalismo ela está sepultada. Eles escrevem isso no editorial. Porque esse tipo de política, austeridade, corte de gasto, restrição do papel do Estado, etc., é insuficiente para enfrentar uma crise com a gravidade da crise atual, que é uma das crises semelhante às grandes crises do capitalismo do século XX. E sobre o Renda Brasil, esse projeto que o governo Bolsonaro promete executar a partir do ano que vem, o senhor acha que ele é viável de acordo com os ditames financeiros do governo? Nós precisamos de um programa de renda, transferência de renda, que substitua o salário, substitua a falta de salário, tá certo? Mas o que o Paulo Guedes quer fazer, a esquerda precisa ficar ligada, porque o que ele quer fazer é fazer um programa que substitua a proteção social. Ele quer acabar com o INSS rural, acabar com o BPC. Aliás, não tem nenhuma novidade nessa história. Tem um relatório do Banco Mundial de 2 anos atrás que prega exatamente isso. Né? Então, o que ele quer fazer, na verdade, é fazer um programa pobre para pobre. Tá? Isso não funciona no Brasil. O que nós temos que fazer é reformar o nosso Estado social, que foi tardiamente incluído pela Constituição de 88, né, mas que protegia muito o trabalhador do mercado formal de trabalho. Essa agenda foi pensada na década de 1970, onde a realidade do trabalho era outra. Hoje, no século XXI, com essa realidade do mercado de trabalho, nós temos que reformar o nosso Estado social para que ele também proteja as pessoas que estão no trabalho informal, precário, coisas desse tipo. Esse que é o caminho que nós temos que seguir. A gente encerra o programa de hoje por aqui. Você ainda nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Instagram é @Programa Central do Brasil. Segue a gente. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.